Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Diz a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Palavra do Senhor, demos graças a Deus, adoremos ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, porque nos acolhes, nos recebe em tua presença, apesar de sermos o que somos. Obrigado porque nos recebes, mediante teu Filho amado Jesus, e nos recebes para instruir as nossas vidas. Então pedimos que o teu Espírito opere no nosso coração, para que a palavra recebida nessa noite seja a palavra de transformação para o nosso viver, para a nossa experiência contigo de vida, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus, teu Filho amado, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Podemos sentar. Não há mérito, absolutamente nenhum mérito em nós, para que Deus nos receba em sua presença. Eu espero que ao longo dessa série de sermões você esteja entendendo isso. Não há nada e absolutamente nada em mim e nem em você que torne você agradável a Deus. Por isso, nenhuma possibilidade de comunhão pode existir com Deus para o homem, fora da obra de Cristo Jesus. Nenhum homem que queira se aproximar de Deus e ter intimidade com Deus a terá por si mesmo. É necessário que Deus venha em socorro desse homem
em Cristo Jesus. Então nós temos procurado entender esse texto de Hebreus, quando ele começa dizendo no versículo 19: tendo, pois, irmãos, intrepidez, para experimentar intimidade com Deus, o santo dos santos, o lugar da intimidade com Deus. E temos visto então que esse caminho, esse processo para a intimidade depende totalmente de Deus. O escritor de Hebreus coloca isso em 3 observações importantes que temos feito nesses domingos. Primeiro, não é possível intimidade sem o sangue de Cristo. É o sangue derramado na cruz, que foi capaz de perdoar a nossa dívida, atender à exigência da justiça de Deus, que exigia a nossa morte e a nossa condenação. Foi o sangue de Cristo. Não foi a quantidade de vezes que você dobrou o joelho, não foi a quantidade de vezes que você fez promessas tolas para Deus, como se Deus precisasse de promessas, como se Ele fosse um Deus subornável com as suas promessas. Não foi nada disso que permitiu você estar na presença de Deus, mas foi o sangue do Cordeiro. Não foi a quantidade de vezes que tantas pessoas subiram a escada lá da Candelária do Cristo Redentor, de joelhos, sangrando. Não é o seu sangue. Somente o sangue de Cristo. Nós observamos isso. Tinha poder suficiente para satisfazer a ira de Deus, a justiça de Deus, e nos permitir entrar num relacionamento com Deus. No domingo passado olhamos a segunda questão. Ele disse que nós podemos entrar no Santo dos Santos, na intimidade com Deus, por causa do novo e vivo caminho. É por meio do novo e vivo caminho que Jesus nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E domingo foi extremamente difícil ter que falar isso, porque é uma doutrina complicada, a doutrina da união mística com Cristo. E eu desci do púlpito inquieto se realmente vocês haviam entendido a doutrina da união mística. Eu não chego a Deus a não ser no corpo de Jesus. Se eu não estou inserido no corpo dele, tentar entrar no Santo dos Santos é ser fulminado. Querer entrar na presença de um Deus que é santo, 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 é trazer sobre si a ira dele e pedir a morte. Então, a menos que você tenha sido crucificado no corpo de Cristo, e a menos que você tenha ressuscitado no corpo de Cristo, você é recebido diante de Deus. E como isso se renova? Dominicalmente na Eucaristia. É na Eucaristia que a nossa participação no corpo de Cristo se renova, ou é na Eucaristia, rejeitando a bênção da mesa do Senhor, que nós somos atrelados ao juízo de Deus. Mas hoje, o escritor de Hebreus coloca o terceiro processo para entrarmos no Santo dos Santos. E novamente nós não estamos incluídos por nós mesmos. Versículo 21. Ele diz que esse Cristo, cujo sangue foi suficiente para perdoar os pecados, que esse Cristo, cujo corpo foi suficiente para nos apresentar a Deus, esse Cristo agora é o mega raion de Deus. E eu não falei japonês. Eu não estou usando a linguagem de nenhum mangá. O nosso tradutor, ele precisou colocar uma palavra que não é comum, mas também não expressa a totalidade da palavra grega que é usada aqui. O escritor de Hebreus vem batendo numa tecla muito importante, capítulo 7, observe comigo, quando ele começou a falar do sacerdócio de Jesus da ordem de Melquisedeque, para dizer que Jesus é um sacerdote superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Acontece que no Antigo Testamento,
existia uma posição máxima de sacerdote, que era a figura do sumo sacerdote. E o escritor de Hebreus menciona esse sumo sacerdote e aplica a partir do capítulo 7 a Jesus para chegar à seguinte conclusão: ele é superior ao sumo sacerdote. E aí ele aplica uma palavra grega que não se aplicava ao sacerdote. Ele é o megarraion, ou seja, ele é o supra-sumo dos sacerdotes. É aquele que está acima do sumo sacerdote. Para dizer o seguinte: ele é totalmente suficiente para nos apresentar a Deus. O sumo sacerdote não era totalmente suficiente. Ele deixou claro isso no capítulo 10, ele vem discutindo todo esse problema. No capítulo 10, quando ele começa a falar dos sacrifícios dos sacerdotes, ele diz que o próprio sumo sacerdote, ele tinha que entrar no Santo dos Santos uma vez por ano para apresentar a oferta de si mesmo. Ou seja, ele tinha que pedir perdão pelo pecado dele mesmo. Porque ele era apenas sumo sacerdote, enquanto representava todo um rito de purificação, mas ele mesmo em si não poderia se apresentar a Deus. O sumo sacerdote, sem que tivesse cumprido rigorosamente todo o ritual de purificação, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele era fulminado por Deus, ele morria no Santo dos Santos. E foi depois de ver algumas dessas experiências que os judeus criaram aquela prática da cordinha que eu já mencionei para vocês. Eles amarravam a cordinha no pé do sumo sacerdote quando ele tinha que entrar no Santo dos Santos para apresentar o sacrifício. E passado o tempo mais ou menos que era necessário para aquele serviço cultico, se ele não saísse, os irmãozinhos já davam um puxão na corda para ver se o cara estava vivo. Ou seja, o sumo sacerdote não era tão sumo assim. O nosso grande problema sobre a espiritualidade é que nós temos perdido essa noção da supremacia e da suficiência do sacerdócio de Jesus pela nossa vida. Isso começa na Idade Média com a Igreja Católica Romana, quando ela começa a criar sacerdotes para o culto. E no caso não era para o culto, era para a missa. E posteriormente, a Igreja Católica Romana começa a elevar a posição de uma espécie de sumos sacerdotes, os seus santos, que passam a ser mediadores do homem diante de Deus. Há um tempo atrás eu estava zapeando. É esse o termo? Não sei de onde vem isso, não. Eu estava zapeando de canais lá. Agora não dá para fazer isso, o meu cachorro comeu o controle remoto da televisão. E estava lá zapeando, caiu na Canção Nova. E estava dando uma aula na Canção Nova, um teólogo da Canção Nova que eu gosto muito de ouvi-lo, porque ele é muito sensato em várias questões, chamado Felipe Aquino. Felipe Aquino. E aí eu parei naquele dia para olhar, porque o tema dele me chamou a atenção. Ele estava falando sobre o sacerdócio de Jesus. Eu disse, opa, vamos parar aqui para entender. E ele dizia num quadro, ele é um teólogo professor, ele não é padre, ele é um teólogo católico romano e responsável pela catequese na Canção Nova. E ele dizia o seguinte: meus irmãos, Deus está num santo lugar. O homem está afastado absolutamente de Deus por causa do seu pecado. Eu disse, olha, bom.
Nós não temos como chegar a Deus. E ele começou a falar do estado de pecado do homem. Eu disse, olha, ainda bem o negócio. Há um abismo que separa o homem de Deus, e Jesus Cristo é a única ponte mediadora desse abismo. Eu disse, se ele fizer apelo, eu me converto agora. Tá joia! Então Jesus é a única ponte mediadora entre esse Deus santo, santo, santo e esse homem pecador distante de Deus. Perfeito! Aí na hora do 10, em vez de ele ter feito o apelo antes para eu me converter, não, ele vai fazer mais uma explicação. Ele assim, os nossos irmãos evangélicos nos questionam onde ficam os santos nessa obra. E ele volta a dizer, eu quero que você entenda bem. Deus é santo, o homem é totalmente pecador, e sem a obra de Cristo, e Cristo Jesus como mediador, não há salvação. Mas quem faz o homem atravessar a ponte de mediação? É neste sentido, dizia ele, não eu, Ayrton Williams, entenda bem, né? É neste sentido que nós católicos dizemos que Nossa Senhora, ela é a medianeira do processo. Rapaz, na hora do 10, e ele foi explicar o que é medianeira. É aquela que dá a mão a você e te ajuda a atravessar, porque você é totalmente incapaz de atravessar. Perfeito! Nós não temos sequer fé suficiente para atravessarmos a ponte de reconciliação. Perfeito! Problema é que a Bíblia diz que esse é o papel do Espírito Santo e não de Maria. É o Espírito Santo que regenera o homem e coloca no homem a disposição de atravessar a ponte que Cristo criou para que ele se reconcilie com Deus. Do mesmo jeito que os judeus haviam criado essa ideia de sacerdotes mediadores ou medianeiros, como a Igreja Católica tem chamado na sua teologia, do mesmo jeito que eles fizeram, a Igreja Católica também criou. E os homens começam a achar que eles precisam se aproximar de Deus mediante alguma mediação que não seja Jesus Cristo. A verdade é que realmente a doutrina é de uma medianeira? Não. A doutrina pode ser até essa, que já está errada. Mas a prática que a Igreja Católica tem nos mostrado de mediação, ela é errada. Porque não é de uma mera medianeira, mas de uma mediadora mesmo. Como é a reza Maria? Ave Maria, cheia de... Não é para você rezar comigo não. Vamos se empolgar aí, já puxaram até um texto aí para... É só para você entender o problema. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O que é que Maria vai fazer segundo essa reza? Rapaz, você foi um cara muito safado, muito sem vergonha. Você não quis viver segundo Deus. Aí você morreu. Na hora da morte, Maria vai lá como sua advogada interceder. Um filme que captou muito bem isso foi aquele filme O Alto da Compadecida. Um Cristo subserviente à mãe. E é engraçado que muitos não têm entendido isso. Tem uma frase católica desse
ímpeto de mostrar essa ação mediadora, medianeira de Maria, que diz, pede à mãe que o filho atende. Por quê? O filho não é justo o suficiente? A mãe é mais justa do que o filho, a mãe que disse, que celebrou o Salvador que estava nela. Por isso a Reforma Protestante, quando ela veio e chegou nesse ponto sobre a doutrina da salvação, a Reforma foi muito clara: somos Cristos. Somente Jesus é o mediador para a nossa comunhão com Deus. Fora de Cristo não há salvação. O que é triste é porque a Igreja Católica está tentando reencontrar o Filho na sua mediação. Eu já tive a oportunidade de ouvir 2 vezes o padre Fábio de Mello na televisão, viu? E ele faz parte de um grupo dentro da Igreja Católica de padres que crê piamente na justificação pela fé. Ele não é bem visto dentro da Igreja Católica. Se você quiser ver isso, você acessa o site monfort.com.br, você vai ver um site de católicos radicais. O Fábio de Mello está na boca deles toda semana. Eu lembro uma vez ouvindo ele expor uma situação de aconselhamento na televisão. Eu gostava muito de ouvir, não tenho mais tempo para assistir. O programa dele acho que é Direção Espiritual, alguma coisa assim. Aí uma senhora mandou uma carta para ele. E a casa disse: padre, gosto muito do senhor e tal, fui aos seus shows, não sei o quê. Mas padre, eu sinto falta do senhor cantar para Nossa Senhora, cantar para Maria. Aí quando eu vi isso, eu disse: opa, agora é a prova dos 9. Mas olha, esse cara é crente mesmo. Resposta dele: ele disse: minha irmã, tenho profunda consideração por Nossa Senhora, mas não foi ela que morreu por nós. Não foi ela que pagou os nossos pecados. E eu sinceramente gosto de cantar para o Filho, porque foi ele que morreu por mim. Eu disse: olha. Oh! Passou um tempo, uma outra senhora mandou um e-mail para ele que dizia o seguinte: olha, padre, gosto muito, sempre essas coisas que começam, né? Gosto muito do senhor, então. Eu sou aqui de Fortaleza, Fortaleza. E tem uns irmãos, tem uns evangélicos que ficam dizendo que nós somos idólatras. Como é que eu poderia responder a esses evangélicos? Resposta dele: minha irmã, há um ditado que diz que onde há fumaça, há fogo. E é muito provável que os nossos irmãos evangélicos não estejam errados em nos acusar de idolatria, porque temos perdido a centralidade do Filho na nossa adoração. Por que eu estou te dizendo isso? Existe um grupo dentro dessa Igreja Católica que ainda insiste numa visão errada dos santos, um grupo que está tentando trazer um entendimento mais bíblico sobre a mediação suficiente, plena e eficaz de Jesus para a nossa vida. E nós evangélicos nós estamos perdendo a noção da suficiência plena, eficaz de Jesus para a nossa mediação. Tempo após tempo, nós estamos confiando a nossa vida a homens que julgamos espirituais. E ainda
estratégico do que isso. Você entendeu bem? Eu estou dizendo que quando você confia a tua fé, a tua vida, algum tipo de homem que você julga espiritual, isso já é uma heresia. Mas a igreja conseguiu se superar. Ela está confiando a sua espiritualidade, a sua fé a mulheres que ela julga espirituais. E isso não é machismo. É porque a Escritura diz que a liderança espiritual cabe ao homem. Deus instituiu pastores na igreja e não pastoras na igreja. E a igreja começa a se entregar agora a uma nova modalidade de espiritualidade, a espiritualidade da pastora. Você está entendendo o nosso problema? Nós estamos indo numa direção totalmente contrária ao que a Bíblia diz. Suficiente isso? Não. A gente consegue se superar. A gente consegue criar redes ministeriais de dependência espiritual de um suprassumo que não seja Cristo Jesus. Apóstolos sobre apóstolos que vão sendo ordenados com pseudo-mística de mediadores entre nós e Deus. E a coisa chega assim a um nível bem difícil. Nós já temos no Brasil, né, o patriarca das nações, o apóstolo patriarca das nações, chamado René Terra Nova. Se você entrar no site da igreja dele, na última ordenação de apóstolo, que é ele que ordena os apóstolos tiveram que beijar o sapato dele. E então eu te pergunto, que igreja é essa que diz que Jesus é o Salvador, o único que pode mediar a nossa vida? Que igreja é essa que confia a sua vida a homens falhos na mediação diante de Deus? O escritor de Hebreus está tocando nesse ponto do sacerdote, para nos lembrar que nós temos um único grande sacerdote, um único sacerdote superior a qualquer forma de sacerdócio, que é capaz de nos apresentar diante de Deus. E se não for por meio dele, e se você não estiver nele, na mediação dele, a única coisa que sobra para você é a ira de Deus, a condenação de Deus contra você. Nada mais do que isso. Porque você não tem mérito, você não passa de um pecador que rouba a glória de Deus dia a dia na maneira de viver. É por isso que no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz uma coisa muito marcante. Ele diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Como é que isso funciona? Então, você morre, e é assim que funciona. Você vai morrer. Não sei se hoje, daqui a pouco, daqui a alguns anos, eu não sei, eu sei que você vai morrer. Esse é o fato. Eu sei que eu vou morrer. Esse é o fato. E a Bíblia me diz que eu vou chegar diante de Deus. Aquele que me criou, talvez aquele que você tenha rejeitado, talvez aquele que você nunca tenha olhado com a seriedade que deveria ter olhado, você vai dar de cara com ele na hora da tua morte. Você não tem como escapar disso. Eu tenho dito, a nossa morte é o tribunal da nossa verdade.
o que você disse e ensinou nessa vida, a maneira como você viveu e acreditou que era a verdade, a tua morte é o tribunal que prova se o que você disse, viveu e acreditou era verdade ou não. Biblicamente, quando você morre, você dá de cara com Deus, e a questão de Deus para você é: me dê uma razão para que eu permita você entrar no meu céu. Você compreende isso? Por que Deus coloca essa questão? Porque o céu é dele, não é seu. Ele não tem a obrigação de receber ninguém naquele céu que é dele, um céu que é santo, santo, santo. Ele não tem a obrigação de te receber. Na verdade, ele tem todo o direito de simplesmente pegar e mandar você para o inferno, porque é lá que os pecadores merecem viver, no inferno. Com todas as dores que o pecado produz. Você já reparou isso? Pecador adora viver as dores do pecado. O pecado pode estar destruindo a vida dele e ele quer curtir a dor do pecado. O pecado está matando a vida da pessoa e ele está curtindo o pecado. Então Deus tem todo o direito de dizer: rapaz, o que você gosta é do inferno, o que você gosta é da condenação, eu não tenho que te receber no meu céu, vá para o inferno mesmo, lá é o lugar que você quer viver, lá é o inferno, o lugar que você quer curtir a tua eternidade com muitas dores. Deus não tem que te colocar no céu. Por isso que João diz no Evangelho que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os homens amam o que é mal. Os homens amam o pecado. Então Deus é maravilhoso quando manda alguém para o inferno, porque Ele dá ao homem o que o seu coração pecaminoso quer. Então Deus olha para esse cara agora diante do tribunal e diz: qual é a razão para eu te deixar entrar no céu? É engraçado que quando eu estou evangelizando pessoas que eu coloco essa questão, eu geralmente ouço 3 respostas. Primeiro, não sei o que eu diria para Deus. Eu disse: olha, isso não ajuda muito. Você tem que convencer Deus que você deve entrar no céu. E aí a pessoa pensa, e ela diz: ok, talvez eu dissesse para Deus: olha Deus, apesar de eu ter sido assim, eu ajudei uma creche, um dia um mendigo me pediu um dinheiro, eu dei um dinheiro para ele, e elas vão para as boas obras sempre. Quem não tem resposta, geralmente apela para as boas obras. Só que tem um grupo que tem a resposta pronta. Um grupo que cresceu na igreja ouvindo Cristo é o Salvador, Cristo é o mediador, ouviu crescendo isso, morreu, chegou no céu e Deus olha e diz: me dê uma razão para você entrar no meu céu. E esse crente bem instruído, bem catequizado, olha para Deus e diz: porque Jesus é o meu Salvador. Lembra? Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Esses caras vão dizer na cara dura de Deus: Jesus é o meu Salvador. Segundo as palavras de Jesus, como é que vai funcionar nesse momento? O pai olha para o filho e diz: você testemunha isso? E se você me confessou diante dos homens, eu também confessarei você diante do Pai. E se você não me confessou diante dos homens, não importa que você diga para o Pai: Jesus é o meu Salvador, eu direi: não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno. Você está entendendo a seriedade disso? Há apenas um único mediador. Existe apenas uma única pessoa que pode realmente reconciliar a tua vida com Deus. E não é você, não são os santos católicos, não são os apóstolos modernos nas suas heresias, não são pastores que acham que são hiper mega buster plus espirituais.
não são pastoras, o que já é uma baita de uma heresia. Não é a tua igreja. Tem um grupo mais herético ainda, como as testemunhas de Jeová. É porque eles são testemunhas de Jeová que eles vão morar no paraíso. É o denominacionalismo soteriológico. A minha denominação me salva. Oh, aleluia. Coisa triste se você acreditar nisso. Porque você vai se deparar com a morte, o juízo de Deus, e saber que a única coisa que te restou foi o inferno. Qual era o problema dos irmãos lá na comunidade de Hebreus? Os judeus acreditavam que é porque eles eram judeus. Não, nós somos judeus. Então Deus não vai nos rejeitar. Vai. Ontem eu dava aula lá na cidade ocidental, num polo novo da CEBI, e voltava com um aluno nosso que é uma figura. Nós tivemos que fechar 1 ano e meio esse polo lá, porque as coisas não estavam indo bem. E aí eles nos procuraram pedindo para reabrir. E aí quando eu cheguei para a aula, esse rapaz estava lá, e ele chegou e disse assim: pastor, o senhor não acredita em campanha, né? Eu disse: não, irmãos, pois agora o senhor vai ter que engolir. Nós fizemos campanha para a CEBI voltar para cá. Esse cara é uma figura. Eu dei carona para ele até o Valparaíso. E nós fomos conversando sobre essa questão da mediação de Jesus. E uma coisa que ele me disse, que eu tenho observado, eu tenho ficado triste com isso, é que algumas pessoas têm compreendido as doutrinas da graça. Algumas pessoas têm compreendido os 5 pontos do calvinismo plenamente. Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. E em vez dessas pessoas serem quebrantadas pelo entendimento de cada uma dessas doutrinas, em vez de elas terem uma vida humilhada na presença de Deus, elas simplesmente se tornaram soberbas do tipo: eu sou um eleito mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser. Não é a doutrina que vai mediar você diante de Deus. A função da doutrina é nos ajudar a crescer espiritualmente, mas ela não pode nos mediar. Você pode chegar para Deus e recitar para Ele todos os 5 pontos do calvinismo, e Deus vai dizer: puxa, que legal, te dei uma memória boa, hein, cara? Mas seu lugar é o inferno. Porque nenhuma daquelas verdades chegou ao ponto de te mostrar que o único mediador é Jesus. Ele é o único sacerdote suficiente e pleno para a nossa redenção. Eu não preciso absolutamente de mais nada do que Cristo Jesus. Deixa eu provocar você um pouquinho mais. Eu quero que você entenda bem o que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer agora é muito perigoso nessa época que nós estamos vivendo. Eu não preciso da igreja para a minha salvação. Numa época de desigrejados, afirmar isso é ouvir os desigrejados gritando com triunfo: aleluia, que bom, abre alas que eu quero passar, vou abandonar a igreja. Não, porque o escritor de Hebreus vai nos dizer que a gente precisa congregar, versículo 25. O que ele está tentando nos mostrar é que nós não precisamos de nenhum sistema religioso para salvação, nem da igreja. Cristo é plenamente suficiente para a nossa salvação.
A igreja tem o seu lugar no crescimento dessa fé, no alimentar dessa fé, mas a igreja não me salva. Essa semana nós recebemos o pastor Douglas Zborowski. Foi muito legal recebê-lo em casa, como tem sido para mim e para Josi uma bênção ter a presença desses professores conosco. E nós compartilhávamos algumas questões ministeriais muito complicadas. Ele também está vivendo um momento que ele precisa tomar algumas decisões. E uma coisa que era muito legal na nossa conversa era esse ponto: não precisamos de denominação, não precisamos de uma placa de igreja, precisamos do reino, precisamos da palavra do reino, precisamos do mediador do reino. Você compreende isso? Quando a Bíblia afirma que Cristo é o único mediador, Ele é o superior sacerdote de todas as realidades espirituais, a Bíblia está me dizendo exatamente isso. Eu preciso somente dele. Por isso vocês nunca vão me ver falando de forma ululista, triunfalista da igreja episcopal. Não. Eu já disse a vocês que eu sou grato a Deus pelo acolhimento da igreja episcopal. Estou na igreja episcopal, mas eu não sou bandeirista da igreja episcopal. Como não sou bandeirista de nenhuma outra igreja ou denominação. Caminhamos aqui juntos porque acreditamos nas Escrituras, não na igreja. Caminhamos juntos porque vocês acreditam na Escritura, não em mim. Porque o nosso único mediador é Cristo Jesus. Ele é o sacerdote superior da nossa salvação. Por isso nós precisamos resgatar a ideia da reforma quando disse: somos Cristos, somente Cristo e nada mais. Por que Ele é o sacerdote superior da nossa comunhão com Deus? O que há de especial em Cristo Jesus para que Ele seja pleno, suficiente e eficaz para a nossa mediação? Eu quero examinar isso no próximo sermão com você. Esse tema do sacerdócio, ele precisa ser explorado. Hoje eu quis apenas fazer uma introdução para que você pudesse entender a mediação plena de Jesus. O que eu quero que você pense agora é a quem você tem entregado o seu coração, a quem você tem entregado a sua esperança, a quem você tem entregado a sua alegria. Esse é o seu mediador. Ele pode ser um mediador fraco, falso, mentiroso, ou ele pode ser o único mediador forte, pleno, suficiente e eficaz para a tua salvação. Quem é o teu mediador? Quem te apresenta diante do Pai e te justifica diante do Pai? Se não é Cristo, o Senhor te dá a oportunidade nessa noite de renunciar a esse falso mediador e entregar a sua vida àquele que é o único mediador suficiente para a tua salvação. Se o teu mediador é um falso Cristo, você ainda acredita que precisa de alguém ou alguma coisa
para mediar você diante de Deus, essa é a noite para você também se arrepender e trazer o seu coração diante de Cristo, para que Ele seja o único mediador da tua fé. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nos ajuda a compreender essa questão tão profunda da mediação de Jesus para a nossa salvação. Faz com que o nosso olhar se volte para nós mesmos agora. Com certeza, nosso coração tem olhado para outros lugares tentando se defender. Muitas das vezes temos olhado para a prática errada de mediação da Igreja Católica. Muitas vezes temos olhado para a prática errada de inúmeras igrejas evangélicas que constituíram seus líderes como mediadores. E fazemos isso para não enxergarmos o problema que há em nós mesmos. O problema de, às vezes, não termos Cristo Jesus como único mediador. O problema que opera no nosso coração de não confiar plenamente a vida àquele que é único e suficiente para a nossa salvação, e procuramos salvação onde não existe. E então eu suplico a Deus que Tu nos ajudes, que o Senhor tire as vendas dos nossos olhos, que o Senhor nos faça enxergar não somente o nosso estado de pecado, mas que o Senhor nos ajude a enxergar plenamente Cristo Jesus, único suficiente para nos perdoar os pecados, único suficiente para nos apresentar diante de Ti, justificados, livres da condenação. Tira o engano dos nossos olhos, tira o engano do nosso coração, Senhor, por misericórdia. Não nos deixa na cegueira, mas traz a nossa vida plenamente ao Teu Filho, para que sejamos totalmente imersos na vida dEle. Pedimos que assim seja, Deus, para que Tu sejas honrado e glorificado na nossa maneira de viver, na nossa forma de Te confessarmos no mundo, em nome de Jesus. Amém.